Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 31 de outubro, encerramento do mês. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, te convido de imediato a se inscrever no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Invest. Aqui no canto inferior direito você pode se inscrever facilmente, passando o cursor do seu mouse em cima da imagem inscreva-se, se estiver aparecendo para você, e na sequência clicar na opção de se inscrever gratuitamente. Para você receber as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, aqui no canto superior direito do seu vídeo tem um card que você pode clicar nele e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Lembrando que você vai receber as carteiras de ações, amanhã tem a atualização da carteira para novembro, uma carteira de ações para novembro, e tem na segunda-feira a atualização da carteira semanal. São duas carteiras de ações. Então, nesta análise falarei sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar. Depois venho aqui falando das ações PETR4, Vale 3, CS, AN3, MRV3, BBDC4, ITSA4, GOL4 e VVAR3. Começando com o Ibov, com queda de 1,1% no pregão de hoje, apresentou queda de 1,1%. Fechando aqui o mês, a gente teve o fechamento do mês, com alta de 2,36%. Então o Ibov continua na sua tendência de alta, foi um mês que rompeu a máxima histórica, que era uma máxima lá do mês de julho, feita em 106.650, faz uma nova máxima histórica, agora a máxima histórica aqui feita nesse mês, 108.407 pontos. Seguimos aqui com o Ibovespa apontando para cima, gráfico semanal em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, gráfico diário em tendência de alta, só que tivemos um pregão hoje com queda de 1,1%, trazendo essa chance de manter a correção aqui no tempo. Bateu já na média, ainda não tem sinalização de alta e seria mais interessante que o Ibovespa ficasse realmente, gerasse alguma movimentação para baixo para depois ganhar força novamente para cima, ou seja, alguma correção maior desse movimento de subida. Se eu jogar no gráfico aqui de 2 dias vai ficar um pouco mais claro, o movimento limpo aqui para cima e uma chance de se ter alguma correção aqui agora. E com essa zona de suporte importante, mais lá por volta dos 105.800 até 105.300. Seria a zona de suporte mais importante no primeiro momento para o Ibov. Então, como eu já disse, pelo gráfico mensal, segue na sua tendência de alta, sem nenhuma sinalização para baixo, sem perda de mínima ascendente, segue aí de maneira forte para cima. Sinal um pouco mais negativo que teria é um retorno do preço para baixo dos 100 mil pontos, mais exatamente para baixo da mínima desse mês, 99.826 pontos. Por enquanto, o Ibovespa segue apontando para buscar os 110 mil pontos. Futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha. Nos futuros nós tivemos primeiro movimento forte para cima, aí abre com gap de baixa hoje e pancada para baixo, anulou o viés positivo. Aí vem aqui, faz um movimento de subida. E agora, nessa última hora de pregão, que é com a bolsa aqui, a Bovespa já fechada, as ações já fechadas, a gente está tendo essa última hora de pregão vindo aqui para baixo. Se amanhã abre caindo e perde aqui essa mínima, a mínima desta hora de pregão, gerando sinal de topo no gráfico aqui de 60 minutos no mini, topo descendente, vai ficar mais para se trabalhar na ponta vendedora de topo descendente no gráfico de 10 minutos ou pivô de baixo, ou seja, vem aqui para baixo, passa a gerar topo descendente ou pivô de baixo, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora, topo descendente preferencialmente para baixo dos 107.645. Mantendo-se dentro do movimento de alta, ou seja, se resolve o mercado com bastante volatilidade fazer isso aqui ou voltar lá em cima, que seria num primeiro momento algo menos provável, mas mantendo-se, ou seja, abriu subindo, vai ficar ainda para se buscar a operação de compra de fundo ascendente. Ou seja, abre aqui de forma lateral, gera pivô de alta, uma das primeiras possibilidades de entrada, a segunda seria através até do fundo ascendente, no gráfico de 10 ou de 5 minutos no mini índice. Tá? Dentro do que foi essa tendência aqui, dentro do que foi essa tendência mais fraca, a abertura para baixo se encaixaria melhor nas operações na ponta vendedora, porque seria o início de um movimento de queda do G60, trazendo a perspectiva melhor para a venda. Tá? Ou seja, para subir vai ter alguns níveis aí de desafios. Aqui, primeiramente, nessa faixa aí de pontos, na faixa dos 108 mil pontos, e depois disso o outro nível seria em torno dos 108.290, as resistências mais próximas para o mini índice. Indo para o dólar no dia de hoje, dia em que a gente já trabalhando com dólar aí no novo código WDOZ19 ou DOLZ19, para quem está no contrato cheio. O vencimento aí do dólar, a gente tem aqui um movimento para baixo, que aí gerou aqui uma tentativa de subida fraca. Pregão de ontem, hoje abriu caindo, já voltou para cima, enfim. Qual é a minha leitura? Tendência de baixa no curto prazo, dólar tem essa mínima aqui,
esses 3 pregões basicamente é um processo de correção dessa queda e continua dessa forma, ou seja, o pregão de hoje traz uma expectativa mais de alta, de ter algo mais para cima, mas ainda ficaria com uma expectativa de curto prazo de se ter topo descendente ali para baixo dessa região importante. E já com a questão do ajuste na faixa dos 4.066 a 4.073 pontos. Tá? O fato é que sem o ajuste, a região dos 4.058 a 4.065 tende a ser ainda um patamar muito relevante em termos de resistência para o mini dólar. E aí a gente vai lá para o gráfico de 60 minutos, só para mencionar que no mês, jogando aqui no gráfico mensal, no mês, deixa eu só ver se tá certo, a questão do ajuste está certo. No mês, uma queda expressiva no dólar, na faixa dos 3,44%, uma queda grande, mas voltando ali a trabalhar em cima de um patamar de suporte já no gráfico mensal. Então é um lugar onde pode dar uma freada, que já deu essa freada na queda, olhando para o gráfico diário, está dando essa freada na queda e gerando aqui um processo de correção um pouco mais no tempo nesse momento. G60, que tinha lá embaixo, reverteu completamente para cima e abre a possibilidade de gerar fundo ascendente. Se abrir subindo, gerando fundo ascendente, superando a máxima, quebrando a sequência de máximas descendentes, abre a possibilidade de trabalhar, buscar a operação de compra preferencialmente de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos e ficando atento nessa zona de resistência aqui que eu vejo na faixa dos 4.033 e acima disso lá na casa dos 4.040,5. Abriu caindo, mantendo-se abaixo da média, abrindo espaço para continuar caindo. Dentro do movimento de queda, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora. Nesse momento, estaria mais para a ponta vendedora, ou seja, caiu, tentou subir, caiu de novo, está tentando subir de novo, se abre caindo, possibilidade de mais trabalhar na venda, principalmente se acontecer sinalizações aqui de topo descendente abaixo dessa região, essa faixa de preço aqui seria de 4.015,5 a 4.012. Então, abaixo desse patamar, abriu caindo, gerou topo descendente ou pivô de baixo, mais para a ponta vendedora. Ou abriu subindo e gerou já a sinalização mais forte para baixo, também possibilidade de ponta vendedora. Abriu subindo, gerando aqui o final dessa tendência de baixa do gráfico de 10 minutos, fundo ascendente ou pivô de alta, mais interessante para compra no dólar. PTR4 no pregão de hoje, alta aí de 1,03%. Para quem está comprado, o stop já sobe aqui para R$ 29,65. Ativo já vai se mantendo acima dos R$30, fechou ontem acima dos R$30. Fazia mais de 9 anos que a Petro não trabalhava acima dos R$30, agora já está trabalhando acima dos R$30, com boa alta no pregão de hoje, seguindo aí no seu processo de alta lá no gráfico semanal, já faltando mais um pregão, mas apresentando alta nessa semana de 3,9%. E no mês, a Petro gerou um belo sinal de alta de 10,31% e fechamento acima dos topos anteriores. Então, ativo aqui teve um bom desempenho e trazendo o quê? A expectativa de continuidade do movimento de alta, a tendência de alta no longo prazo nesse papel, bela sinalização, já tinha gerado um sinal de alta, até coloquei ela na carteira mensal quando ela gerou esse sinal de alta, então estamos dentro dela, a tendência é continuar dentro da carteira mensal. Então, ativo com expectativa de alta aí no longo prazo, é um papel interessante de estar na carteira aí de longo prazo, para quem tem um perfil mais de longo prazo, médio e longo prazo, a Petro está muito bem. No gráfico diário do ativo, então, só a mudança seria de stop aqui para baixo dessa mínima. Vale 3 no pregão de hoje, mal, queda de 3,63%, deixando sua tendência basicamente indefinida, né? Fala assim, tá aqui em tendência de alta, mas com esse candle aqui voltando para baixo, em cima desses 3 topos, cenário mais de indefinição, que é mais fácil de ver isso através do gráfico semanal, né? Olha só como estão as médias no gráfico semanal, de forma mais horizontal. Então, representando uma indefinição do momento. Aí você olha aqui para essas semanas, olha só, semanas aí de um candle para baixo, um candle forte para cima, um candle para baixo, um candle para cima e agora outro candle para baixo. Enfim, indefinição da tendência, principalmente olhando para o gráfico diário. Para gerar realmente um sinal mais relevante para cima para Vale 3, tem que vir aqui para cima desses topos anteriores, algo que seria bem mais relevante em termos de fazer a operação na ponta compradora neste ativo. No mês, a Vale apresentou aqui uma queda de 1,15%, né? Enquanto a Petro subiu mais de 10%, a Vale apresentou uma queda de 1,15% e segue de forma lateral com um cenário de indefinição aqui também, um movimento mais lateral. O sinal um pouco mais relevante de subida seria, por exemplo, no mês de novembro. No mês de novembro, pegar aqui, colocar até na cor azul,
no mês de novembro, ter um candle aqui de alta, fechando para cima da média, gerar uma sinalização mais relevante para cima. Isso aumentaria a probabilidade de alta do papel, porque se a gente olhar para o gráfico até quadrimestral, ela passa por um processo de correção, que está ok, está fazendo sentido na questão de se ter um movimento inteiro para cima, e aqui está fazendo um processo de correção. A expectativa seria ainda alta num longo prazo para Vale 3. Mas para curto prazo, para swing trade, eu não vejo entrada ainda no ativo. CSAN3, Cosan terminou o pregão hoje com queda de 1,7%, fica fechando até um pouquinho abaixo do nosso valor de entrada. Não tem muita alteração nesse momento. Logicamente, eu vou avaliar aí a mínima do pregão de hoje, 57,06. Se a gente pegar o gráfico de 60 minutos, parou em cima, montou basicamente duplo suporte. Então, se ela fizer aqui, abre o próximo pregão já vindo aqui para baixo, já não seria um sinal tão interessante para se manter na operação. Então, existe a chance de poder trabalhar com stop até mais curto em cima de CSAN3. E se isso acontecer, eu informarei isso dentro do canal DV Invest no Telegram. E aí você vai receber essa informação no seu celular, no seu desktop. MRV3, recomendação de venda no pregão de hoje, ela caiu 3,19% nesse fechamento. Ativo está uma bagunça aqui, né? Mas qual é a possibilidade dessa entrada? Qual a ideia dessa entrada? Ela vinha gerando ali um sinal de pivô de alta, só que o pivô de alta patinou em cima da zona de resistência e gera um candle forte para baixo nesse momento, deixando o semanal ali com a possibilidade de parar em cima dessa média e gerar um movimento para baixo. Então o ativo ainda tem aqui basicamente um gap que já foi até fechado, mas com essa sinalização para baixo aumenta a probabilidade de queda. Então estou tentando pegar um movimento aqui para baixo no ativo. Tem alguns suportes importantes pela frente, mas a expectativa seria realmente de ter um movimento para baixo. O que seria realmente mais negativo para a posição é, por exemplo, ela tem aqui um piso, um topo, basicamente um topo duplo no G60, que ela já testou e perdeu força. Se ela voltar aqui para cima dessa região, já seria um sinal um pouco mais negativo para a operação, em termos aí de perspectiva para baixo, que logicamente a torcida, quando você faz uma venda, você está tentando pegar um movimento para baixo no papel. Passando os dados desta venda, R$ 17,66, fechou em 17,59, stop 18,21 acima da máxima do pregão de hoje, e objetivo em R$ 16,84, risco de 3,11%, alocando 16% do capital total. Então temos a compra aqui e uma venda aberta já para o mês de novembro. BBDC4, pregão de hoje, apresentou só para mencionar aqui que o resultado no mês das recomendações, 1,07% em cima das recomendações que foram enviadas. Então tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, sexto mês consecutivo de alta e no ano está aqui 18,71%. Então temos aqui BBDC4, que hoje abriu com baita gap de baixa, caiu aí 4,09% no pregão de hoje, parou em cima da média. A correção ainda é uma correção curta, né? Se a gente pegar correção curta principalmente no tempo, considerando todo esse movimento de subida, se jogar no gráfico de 2 dias vai ficar até um pouco mais claro o que eu quero dizer. É esse movimento longo para cima. Perdeu a mínima desse candle anterior, está dentro de um movimento de baixo que pode se estender um pouco mais aqui, mais 1 ou 2 candles. E aí, se eu falar aqui num gráfico de 2 dias, mais 1 ou 2 candles, significa dizer mais 2 ou 4 dias para o ativo. E aí, olhando para o gráfico diário, se ficasse aqui pelo menos mais uns 2 dias, seria algo interessante para a próxima semana gerar compra de fundo ascendente. Dá para buscar essa entrada aqui nesse ponto? É bem no limite, né? Porque a relação risco-ganho vai ficar um pouquinho acima de uma relação risco-ganho de 1 para 1. Um pouquinho acima de uma relação risco-ganho de 1 para 1. Se eu pegar só o Fibonacci em cima do último movimento aqui de alta, em cima de BBDC4, a gente tem o papel está em tendência de alta e está voltando aqui entre 50% e 61,8%. É uma das possibilidades de compra? É. Relação risco-ganho que é menos satisfatória nesse momento. Se vier um pouquinho mais para baixo, melhor ainda para buscar essa entrada ainda mais afastado da resistência lá em R$ 37,03. Olhando até para o gráfico de 60 minutos, não vejo ainda de cara uma entrada pelo gráfico de 60 minutos para BBDC4, que terminou o mês bem, né? Com alta aí de 6,92% e respeitando um pouco ali a zona de resistência, que é o mais importante no gráfico mensal, na faixa dos R$ 36,39. Itaúsa, ITSA4, também entrando no processo de correção, no pregão de hoje queda de 1,72%, olha o tamanho desse movimento de subida, entrando aqui agora no processo de correção. Suporte imediato aqui para o ativo na faixa dos R$ 13,42. Então, é um ativo que tem um patamar de suporte que, se for testado,
gerando aqui um movimento para baixo em cima dessa região de topo anterior, que é um patamar de suporte. No decorrer da próxima semana, torna-se interessante para se buscar a entrada. Ou se ela ficar aqui de lado, mais pregões, corrigindo um pouco mais esse tempo de subida, vai ficar interessante para se buscar a operação de compra de pivô de alta, de rompimento. Então, estratégia no primeiro momento para ser planejada de compra de swing trade seria compra de swing trade seria a estratégia de correção em cima de Itaúsa, que está em tendência de alta no gráfico diário, está em tendência de alta no gráfico semanal. Então, ativo aí dentro de um cenário positivo, mas nesse momento, num processo de correção que está de acordo em relação a todo o movimento que foi aqui de subida. Então, suporte, ficar de olho aí na faixa dos 13,42 e colocando Fibonacci para avaliar outros pontos, a gente teria que por volta dos 13,22 seria outro nível, que também, ó, se eu traçar essa linha para baixo, é um patamar que foi bem testado, essa região dos 13,22. Enfim, desse ponto até esse patamar aqui, região interessante para se planejar compra em Itaúsa. Gol 4, pregão de hoje, queda forte de 5,79%. Ativo gerou lá o chamado Hangman, nome enforcado, é um padrão baixista dos candles, que tem um vídeo de aprendizado sobre esse padrão aqui no canal. Basta você pesquisar aí sobre o Hangman ou homem enforcado dentro dos vídeos publicados aqui no canal. Vai ter um videozinho lá para que você entenda como é que funciona esse padrão. Então, confirmou o padrão. Gerou um sinal de topo, não anulou ainda a tendência de alta de curto prazo. Aqui está a tendência de alta de curto prazo, topos e fundos ascendentes, mas se perder essa mínima aqui, ela anula a tendência de alta. Ficará uma tendência indefinida de curto prazo. Então, ou seja, um retorno do preço para baixo dos 36,39, para quem está carregando essa ação até que a tendência de alta seja anulada ou revertida, aqui seria um dos pontos de stop em R$ 36,38. Para quem estava comprado conduzindo pelas mínimas ascendentes que eu costumo comentar, aqui seria o ponto de saída de uma operação de swing trade que já teria saído no início desse pregão na perda da mínima de ontem dos 37,70. Enfim, ainda é um papel que, dependendo do desenrolar desse movimento aqui para baixo, ainda daria para avaliar a operação na ponta compradora, porque primeiramente essa região aqui, desde os 36,48 até um patamar de R$ 36,00, que aí tem essa região de fundo anterior, com topo anterior, e se eu estender aqui para trás, ó, vai verificar que tem outra região de topo, é uma faixa de preço relevante. Então, se o papel patinar aqui nesse patamar, ainda gerar alguma sinalização para cima no decorrer da próxima semana, seria algo para avaliar a chance de voltar para uma compra em cima de Gol 4, na expectativa de retomada da sua tendência de alta de curto prazo. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Na realidade não, né? Ainda tem mais ativos aqui, tem a VVR3, tem mais uma ação aqui para a gente fechar a análise. A gente tem aqui VVR3 dentro basicamente de uma tendência de baixa, né? A gente pode falar que dentro de uma tendência de baixa, tinha ali uma congestão com uma região forte de 7,93 a R$ 8,00, e agora que perdeu o suporte, só que não deslanchou muito para baixo desse suporte. Segue aqui com um teto ali, é um desafio importante para os compradores, superar essa região em torno dos R$ 7,47 a R$ 7,53. Se esse papel consegue fechar justamente acima dessa região, vamos dizer assim, de 7,55 para cima, a partir do pregão dessa sexta-feira, seria uma das alternativas de arriscar uma compra, na expectativa de quê? De retorno do preço para a zona de resistência desses quatro topos anteriores, não, 1, 2, 3, 4 topos anteriores, lá na faixa 7,93 a R$ 8,00. Primeira região de objetivo de uma compra dessa forma. A outra forma seria comprar a superação da máxima desse candle, apesar de não estar em tendência de alta, stop aqui embaixo e tentar pegar um movimento um pouco mais longo lá para essa região aqui de 7,93 a R$ 8,00. Se parar aqui, ou seja, você comprou e parou aqui, não andou, você tem como reposicionar o stop aqui mais curto se o papel não andar, né? Logicamente. Aqui tem um risco um pouco maior porque você está comprando logo abaixo de um patamar que tende a funcionar como resistência. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.